Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Ednei Santos do Psicologia Viva aqui, feliz por poder mais uma vez estar tendo essa conversa com vocês, né? Alguns de vocês já me conhecem, aqueles que não conhecem, eu sou cofundador do Psicologia Viva e uma das pessoas responsáveis por fazer toda essa interação com a FESP e também com as singulares, né? A ideia de hoje é mostrar para vocês um pouquinho do Psicologia Viva. Não vou falar mais o mesmo aqui, viu, pessoal? Para aqueles que já conhecem, fiquem tranquilos, vocês não vão ouvir a mesma coisa de novo. Porque a gente teve muitas novidades, principalmente no que diz respeito à usabilidade do usuário. Vocês vão perceber que muita coisa melhorou. Vou falar um pouquinho também do que aquilo que está acontecendo, né? Dos processos que a gente tem aqui em fase de implementação, que vão melhorar mais ainda. Para quem ainda não conhece a Psicologia Viva, vai ser uma ótima oportunidade de conhecer e já conhecer também nesse fluxo novo, né? Nessa usabilidade nova. Então, vocês vão poder visualizar e conhecer um pouquinho mais a Psicologia Viva. Além disso, a gente tem também com a FESP a nossa plataforma sendo usada para profissionais não médicos. Então, a gente já tem algumas singulares iniciando esse processo, né? Se a sua singular entende que é interessante para o seu beneficiário oferecer esse tipo de abordagem, a gente vai apresentar para você essa ferramenta. E aí, não vou só apresentar a ferramenta, tá? Eu vou apresentar aqui reunindo tudo aquilo que eu já ouvi de algumas singulares. Então, já vou fazer algo bem direcionado para aquilo que mais comum nós temos de demanda das singulares. Então, basicamente, esse vai ser o tema, os temas, né, do nosso encontro hoje. Mesmo fluxo, pessoal, então vocês podem me ouvir falar. No final, a gente vai abrir para perguntas e respostas. E a ideia é que eu gaste aqui em torno de 10, 15 minutos para poder passar isso para vocês. Um pouquinho de Psicologia Viva, um pouquinho da ferramenta para não médicos, né? E aí a gente poder fazer esse bate-papo, tá bom? Pois bem, falando a respeito do Psicologia Viva, inclusive vocês estão visualizando o nosso site agora, né? Até aqui vocês percebam que nada mudou. E também, pessoal, nada mudou no que diz respeito à segurança do Psicologia Viva, tá? Então, reforçando, o Conselho Federal de Psicologia já permite esse atendimento. Desde 2012, a gente já tem uma resolução favorável a isso. A resolução de 2018, que está aqui no nosso site, inclusive, basicamente ampliou essas possibilidades, né? Então, o Psicologia Viva, ele sempre seguiu e segue os compliances ali do Conselho Federal de Psicologia e também alinhado ao Conselho Regional. Além desse compromisso com os conselhos, hoje a gente tem certificados internacionais de segurança em teleconsulta e esses certificados, eles são aplicados tanto para telepsicologia quanto para profissionais não médicos, tá? Então, isso é comum a ambas as plataformas. Então, HIPAA Compliance, lei americana de 96, que virou padrão ouro no mundo no que diz respeito a consultas online, tá? Então, nós temos esse certificado. Certificado Comodo, que é um certificado internacional de criptografia, está presente na plataforma. Além do Comodo, a gente tem o site blindado, esse sim já é um certificado nacional, né? Que atesta que a plataforma segue compliance de segurança também nesse sentido. Certificado GovTech, que é um programa do Brasil Lab que procura atestar e preparar startups para prestar serviços para entidades públicas, e a gente tem esse certificado, né? Outra coisa, hoje nós temos como sócio investidor o Einstein, né? E aí a gente tem nesse sentido todo o compromisso com o Einstein de conduzir essa consulta, a teleconsulta de forma correta, de forma ética, né? Então, além de todos esses certificados, além do nosso compromisso com entidades importantes da saúde nacional e internacional, essa plataforma hoje é validada, além pelas Unimed do Estado de São Paulo, né? Deixa eu clicar aqui, ó, para a sua empresa. Hoje a gente tem outras grandes operadoras de saúde fazendo uso do Psicologia Viva, né? Tanto para psicologia quanto para não médicos. Então, além das Unimed do Estado de São Paulo, a gente tem Sul América hoje usando essa plataforma, a Mil, a Porto Seguro, a Unimed, falando aqui um pouquinho das Unimedes irmãs, né? A gente tem Unimed BH, Unimed Rio. Todas elas confiam no Psicologia como plataforma para conectar os seus pacientes a profissionais de psicologia ou a não médicos, né? E um pouquinho da telemedicina. Então, aqui
Além dessas que eu mencionei, a gente tem a Vale, né, que aí a gente já fala de autogestão, a gente tem a Aberta Saúde, que é a operadora de saúde da ArcelorMittal, ou seja, tudo isso para mostrar para vocês que além de uma plataforma segura, a gente já tem outras grandes empresas que confiam e têm o Psicologia Viva como um parceiro, né? E aí, claro, a gente vai sempre procurar melhorar toda a nossa plataforma, a nossa relação com vocês, e por isso que eu já trago para vocês, a partir de agora, um pouquinho das melhorias que a gente implementou no Psicologia Viva, né, para as singulares que estão me ouvindo aqui e que já conhecem a plataforma. Parece que não conhecem, repito, você vai conhecer esse processo, né? Então, hoje, uma vez que a sua singular aciona a FESP e fala, FESP, legal, eu quero oferecer a consulta online para os meus beneficiários, a consulta online de psicologia para os meus beneficiários, eu quero aderir ao Psicologia Viva. Então, você vai fazer a adesão, você vai assinar um termo de adesão super simples com a FESP. Após isso, a gente vai criar o seu login, sua senha, ou seja, a gente vai criar todo o ambiente para que você possa fazer parte e oferecer isso ao seu beneficiário, tá? Uma vez que a sua singular faça uso da plataforma, o seu beneficiário, você vai comunicar ao beneficiário, né, que ele tem acesso a esse benefício, ele vai chegar na plataforma e vai clicar em plano de saúde, bastante intuitivo, né? Lembrando que eu estou fazendo esse acesso aqui pelo meu notebook, né? Vocês estão vendo a tela do meu notebook. Mas tudo isso que eu estou mostrando para vocês funciona no smartphone, no tablet, no computador, ou seja, qualquer aparelho que capture áudio, vídeo e internet, o beneficiário vai conseguir fazer essa consulta. Outro ponto importante, não é necessário baixar aplicativo, tá? Hoje em dia, o comportamento do consumidor mudou muito, né? As pessoas estão evitando baixar aplicativo no celular, até porque isso consome memória, aí vai depender da memória do seu aparelho, isso pode ser um problema, então tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui funciona sem necessidade de baixar aplicativos, tá bom? Então, o paciente, ele clica em plano de saúde, independente do aparelho que ele esteja acessando, ele vai ser direcionado para essa tela aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu vou precisar fazer logoff, que eu estou logado aqui como um outro usuário. Deixa eu sair aqui e aí vai funcionar. Mas ele vai acessar aqui, ó. Ele vai ter acesso a essa tela que eu estou mostrando para vocês, tá? E aí, aqui dentro, ele vai inserir login e senha dele, se ele já tem cadastro. Se ele não tem cadastro, o que ele vai fazer? Percebam que é bastante simples, ó. Aqui ele tem o botão de esquecer a senha dele, caso ele precise recuperar essa senha. E caso ele ainda não possua cadastro, ele tem esse botão aqui, ó, faça seu cadastro aqui. Ele vai clicar aqui nesse botão. A gente vai perguntar para ele, paciente, a sua consulta é de plano de saúde ou particular? Né? A gente sempre faz um double check dessa informação, para que o beneficiário ele tenha certeza, né, de que ele está acessando o caminho correto. Então, aqui, ele vai clicar em plano de saúde e ele será direcionado a essa tela aqui. Então, aqui primeiro ele vai selecionar a operadora dele, depois ele vai concluir o cadastro dele, tá? Aqui ele vai selecionar a operadora. Basicamente, são todas as operadoras com as quais nós trabalhamos, né? Então, aqui o paciente, ele vai selecionar a operadora dele, por exemplo, o Unimed FESP, ele vai selecionar o documento que ele quer inserir. Que documentos são esses? São os mesmos documentos que a sua singular exige para as consultas presenciais. Então, carteirinha, documento com foto, encaminhamento médico, né? Então, aqui a gente começa questionando o usuário qual documento com foto ele quer usar. Então, aqui, por exemplo, CNH, e ele vai ter aberto essa tela aqui. Aqui será solicitado a ele os documentos necessários para ele fazer o cadastro, né? Então, aqui, por exemplo, ele vai inserir um arquivo, o arquivo com foto do documento. Então, por exemplo, ele selecionou o CNH, ele vai clicar aqui em, por exemplo, carregar foto, né? Então, ele carrega a foto dele aqui. Deixa eu só conferir meu compartilhamento de tela, pessoal. Compartilhar de novo com vocês. Aqui, ó. Legal. Então, aqui ele vai inserir, ele vai carregar uma foto, né? Aqui ele vai carregar também a foto da frente e do verso do documento e da carteirinha do plano de saúde. E se a sua singular exige que o beneficiário apresente também o encaminhamento médico, ele vai ter um local aqui onde ele vai inserir o encaminhamento médico. Então, percebam que é bastante simples, né? Aqui ele vai fazer o cadastro dele. Então, deixa eu, por exemplo, simular aqui um acesso com vocês. Vou pegar aqui uma imagem qualquer aqui, ó.
Deixa eu soltar aqui, cancelar. Uma imagem qualquer, então eu vou inserir aqui uma imagem qualquer do meu computador. Aqui. Aqui. Vou inserir isso aqui e vou inserir também da mesma forma uma carteira a minha carteirinha do plano de saúde, né? Então, percebam que o paciente ele vai selecionar uma imagem que já está salva no equipamento dele, seja celular, de novo, seja celular, computador, tablet, enfim. Ele seleciona essa imagem e ele clica em próximo, tá? E aqui, deixa eu ver se está faltando um documento, ok. Fechado. Então, ele clica em próximo. Quando ele clica em próximo, aqui eu não vou conseguir porque eu não anexei os documentos corretamente, tá? Quando ele clica em próximo, ele vai preencher os dados pessoais dele. E aí, ele vai, quando a gente já vai puxar desse documento que ele inseriu, né? O nome dele, a gente já vai puxar o nome dele, a gente já vai puxar também a data de nascimento, sem ele precisar preencher, tá? Isso a gente já puxa automaticamente do documento que ele inseriu. E o CPF. E aí o que ele vai fazer é basicamente preencher o número da carteirinha, né? Quando ele preenche o número da carteirinha, e aí que já é uma evolução que a gente está em andamento com a FESP, a gente já vai verificar se esse paciente está elegível ou não. No caso da Unimed FESP, no caso das singulares, não necessariamente a gente vai ter essa necessidade, né? Mas o que eu quero trazer para vocês o paciente ele insere os documentos aqui, a gente já faz essas verificações no momento, tá? Quando o paciente termina o cadastro dele, ele recebe um e-mail informando que o cadastro dele foi realizado com login e senha, né? Quando ele faz o login e senha na plataforma, ele vai ser direcionado para um ambiente bastante semelhante a esse que eu vou mostrar para vocês agora. Vou pegar aqui um ambiente com o meu usuário teste, para poder mostrar isso para vocês. Então, ele vai ser direcionado ao ambiente. Basicamente, esse aqui o que a gente vai ter, dependendo, né? Aí a gente pode falar disso um pouquinho mais no final. Você pode ter a logomarca da sua Unimed aqui, as cores da sua Unimed, ou não. Você pode ter aqui as cores, a logomarca do Psicologia Viva, a gente pode explorar isso um pouquinho mais no final, tá? Mas em termos de sistema, o paciente vai ter acesso a esse ambiente aqui, né? Aqui ele vai clicar em localizar psicólogo. Quando ele clica em localizar psicólogo, ele vai ter acesso a esse filtro. E aqui, basicamente, é o nosso algoritmo funcionando. Hoje a gente tem milhares de psicólogos disponíveis na plataforma, então esse algoritmo é uma forma de auxiliar o paciente a encontrar o melhor psicólogo para ele, tá? Então vamos imaginar que eu quero conversar com um psicólogo aqui a respeito de ansiedade, clico em OK, eu posso preencher os demais filtros aqui, por exemplo, se eu já tenho o nome do psicólogo, eu posso inserir, se eu quiser inserir aqui uma sugestão de data e hora da consulta, eu posso fazer isso. Então, ou seja, eu posso preencher esses filtros aqui para encontrar o psicólogo mais adequado para a minha demanda, né? Aqui eu tenho psicólogos, todos esses psicólogos, pessoal, eles são licenciados pelo Conselho Regional, ou seja, ele precisa me provar que não tem nenhum tipo de impedimento ético para exercer a profissão, então, para isso a gente exige que ele nos encaminhe um certificado de nada consta junto ao Conselho Regional, ele precisa estar cadastrado no Conselho Federal de Psicologia. Se ele tiver cadastrado em nenhum impedimento em nenhum desses órgãos, a gente vai fazer toda uma parte de conferência de diploma para, mais uma vez, certificar que ele, de fato, é um profissional de psicologia, certificado de cursos complementares, e ele vai conhecer o nosso protocolo, né? É um protocolo que a gente sabe que na psicologia a gente tem várias linhas teóricas, né? Mas esse protocolo, basicamente, ele visa garantir que o paciente terá uma boa experiência. Então, a gente precisa entender se o psicólogo está pronto para atender esse paciente. Por exemplo, ele precisa ter um fundo neutro igual o meu aqui, não pode ter aqui a cozinha da casa de psicólogo, a sala dele, ou seja, um fundo neutro vai permitir que o paciente concentre a sua atenção no psicólogo e não na informação que ele tem no fundo, tá? Outra coisa, uma velocidade de internet já pré-determinada, estipulada pela Psicologia Viva. O psicólogo precisa ter um equipamento fixo, tá? Então, por exemplo, o psicólogo não pode fazer a consulta segurando o celular na mão, porque inevitavelmente ele vai tremer e essa imagem trêmula não é agradável para o paciente. Então, ou seja, todo esse protocolo para garantir que esse psicólogo é um psicólogo preparado, qualificado para estar aqui, tá? Vamos imaginar que eu quero conhecer um pouquinho mais aqui de um determinado psicólogo, por exemplo, a Nomara. Eu clico em ver perfil completo e eu vou visualizar mais informações a respeito da Nomara. Mesma coisa aqui com a Aline, eu clico em ver perfil completo, eu vou ser direcionado para o consultório da Nomara. Aqui a gente tem alguns padrões, por exemplo, a gente vai sempre... Vocês estão vendo aqui a informação de preço? Claro, o beneficiário de vocês não vai visualizar isso, tá?
porque esse aqui é um login teste meu, mas o usuário de vocês não vai ter esse tipo de informação. O que ele terá aqui é o CRP do profissional, né? O psicólogo ele pode optar por produzir um vídeo onde ele se apresenta ou não, tá? Então, o vídeo que é opcional, mas o que é padrão? A biografia, ou seja, o profissional se apresentando, as áreas onde ele atua, a formação que ele possui, né? A avaliação que esse profissional tem de outros pacientes estará exibida aqui, e também a agenda. Os dias destacados em verde são os dias que esse profissional tem a agenda disponível, tá? Mesma coisa aqui, ó, nós teríamos com a Aline. A Aline, por exemplo, optou por não inserir um vídeo de apresentação, mas todas as outras informações delas estão aqui, inclusive as avaliações, né? Vamos imaginar que eu quero me consultar com a Aline na próxima segunda-feira, dia 13. Eu clico aqui no dia 13, repito, os dias destacados em verde são os dias com a agenda disponível, às 12 horas. Eu clico aqui em agendar. Quando o paciente clica em agendar, pronto, a consulta dele está agendada. Tanto o paciente quanto o psicólogo vão receber um SMS ou WhatsApp e também um e-mail confirmando o agendamento da consulta, tá? 24 horas antes eles vão receber um lembrete, 1 hora antes eles recebem um novo lembrete. Então a gente vai estar sempre lembrando o paciente dessa consulta que foi agendada. No dia e horário da consulta agendada, por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que eu tivesse agendado essa consulta para hoje às 11 horas. 10 minutos antes, ou seja, 10 horas e 50 minutos, esse botão aqui, ó, já estaria destacado na cor verde. Então, o paciente, ele clicaria nesse botão e ele seria direcionado a essa sala aqui, ó. Essa é a sala do Psicologia Viva, não é Skype, não é Zoom, não é nada disso, é uma sala própria, nós desenvolvemos uma tecnologia específica para teleatendimento, tá? Então, aqui ele clica em permitir, ele precisa clicar em permitir, e aí será usado aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar minha câmera. Não vou conseguir porque eu estou em uma sala online dentro de outra sala online, né? Então eu não vou conseguir exibir para vocês aqui, mas vou mostrar as funcionalidades. Então aqui eu consigo testar a câmera, né? Por exemplo, se o paciente estiver no celular, ele consegue escolher entre a câmera frontal e a câmera traseira. Aqui, enquanto o paciente fala, essa barra de microfone se movimentará, ou seja, já vai ser testado o equipamento de microfone do paciente, né? E o teste de internet. É muito importante esse teste, porque aqui a gente tem 3 resultados possíveis: conexão excelente, conexão mediana e conexão ruim, tá? Se a conexão estiver excelente, o paciente e o psicólogo vão conseguir se conectar sem nenhum tipo de perda, vão se ver e se ouvir perfeitamente. Se a conexão estiver mediana, a sala ela vai automaticamente se adaptar à qualidade de conexão do paciente. E aí pode ser que ela reduza um pouco a qualidade da imagem, ou seja, a imagem vai ficar um pouco mais granulada, mas o paciente e o psicólogo vão conseguir se ver e se ouvir, e aí a consulta acontecerá. Agora, se a conexão do paciente estiver muito ruim, a sala vai desligar, automaticamente ela vai desligar a câmera e vai permitir que a conexão aconteça por vídeo, né? Desculpa, por áudio. Porque a gente já percebeu ao longo dessas dezenas de milhares de atendimentos que a gente já realizou, que o paciente que está ali no estado de fadiga emocional mental, o simples fato dele ter acesso a um psicólogo, ainda que por áudio, garante o acolhimento, tá? Então, ele vai clicar em entrar na sala e aqui estará o psicólogo e o paciente, né? Aqui o paciente ele pode ligar e desligar a câmera dele, aqui ele pode ligar e desligar o microfone, aqui tem uma ferramenta de chat, então tudo que foi escrito aqui será lido por ambas as partes. Se o paciente ou o psicólogo também tiver algum tipo de problema técnico, ou seja, algum tipo de problema na sala, ele clica aqui nesse ícone de hambúrguer, ó, e clica em Fale Conosco. Aqui ele vai ter acesso à nossa equipe de suporte. Essa equipe de suporte, ela funciona de 7 à meia-noite, de segunda a sexta. Nos finais de semana, ela funciona em regime de plantão, tá? Vamos imaginar, então, que eu finalizei aqui a minha consulta e eu quero marcar uma nova consulta com a mesma psicóloga que me atendeu. Eu clico aqui, então, em Minhas Consultas, estará aqui o nome da psicóloga que fez o atendimento comigo, e o que eu vou fazer é clicar aqui no nome dela. Vamos imaginar que seja Nomara. Eu clico aqui no nome dela e eu vou ser direcionado já para essa área aqui, onde eu vou poder selecionar o melhor dia e horário para mim, e aí todo aquele fluxo se repete, tá? Então, esse é o Psicologia Viva. E aí, é claro, a gente, juntamente com a FESP, com a equipe da FESP, com a equipe da Carol, da Priscila, a gente vai oferecer para a Singular relatórios que possibilitam a Singular acompanhar essas consultas realizadas, oferece um retrato bastante interessante. Então, por exemplo, o percentual de pacientes que são homens e mulheres, a faixa etária média, a distribuição da faixa etária por
faixas mesmo, né? Então, assim, a gente tem a faixa etária média, a faixa etária separada por grupos, né? Então, por exemplo, 18 a 26, de 26 a 31, assim sucessivamente, os temas mais procurados. Então, além da plataforma, nós somos um fornecedor de informação para a Singular, tá? Então, pessoal, esse é o Psicologia Viva, né? O que a gente está implementando de melhoria nesse sentido é uma integração web-service para que todo esse processo de autorização, execução, tudo isso que é feito manualmente, que isso seja feito automaticamente. Então, a gente vai reduzir o tempo de resposta do paciente a basicamente minutos, né? Ele vai ter tudo isso automatizado, mas, claro, não é um processo fácil, né? Então a gente está tendo que inventar e construir a máquina ao mesmo tempo, né? Porque tudo que existe hoje foi basicamente pensado para online, mas juntamente com a FESP, a Carol nos ajuda muito nesse sentido, a gente vai conseguir construir esse sistema automatizado para possibilitar que essa resposta ao beneficiário seja dada em minutos, né? Mas hoje a gente já está implementando algumas coisas que vai possibilitar diminuir o tempo de resposta ao paciente, tá bom? Então, basicamente, esse é o fluxo do Psicologia Viva. Então, eu mostrei para vocês como o paciente acessa, como ele se cadastra, como ele insere os documentos, quais documentos são necessários, como que a gente faz essas verificações e, mais importante, né, como o paciente ele vai agendar e realizar a consulta dele, tá bem? Então, a respeito de Psicologia Viva, já anotem aí as perguntas de vocês para a gente poder discutir no final, porque a partir de agora eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre todo o sistema que envolve a plataforma para profissionais não médicos, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu encerrar o compartilhamento aqui, só para mim trocar as telas, para eu conseguir mostrar para vocês as telas corretas aqui. Enquanto isso, vão anotando as perguntas de vocês, pensem bastante aí na informação que vocês querem ter como resposta, para a gente poder fazer. Então, aqui eu estou pegando o seguinte, ó, vocês vão visualizar a partir de agora a plataforma que nós temos para não médicos, e aí a gente já tem uma diferença aqui. A gente fez um trabalho muito legal com a Vital, então vocês vão perceber que a plataforma para não médicos, ela já vai carregar aqui toda a identidade da Vital, né? E aí eu vou usar até a Carol aqui como modelo, ela vai ser o nosso paciente, a nossa médica modelo, para eu conseguir mostrar tudo isso para vocês. Então, aqui, compartilhar minha tela com vocês de novo, tá? Deixa eu dar um passinho aqui para a tela, dar um passinho aqui anterior, para eu mostrar para vocês como é feito o login, né? Por mais simples que seja, acho que é sempre válido a gente mostrar o passo a passo completo. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela de novo. Aqui. Então, vocês já estão visualizando na tela. Aqui vocês já percebam que a gente tem toda a identidade visual da Vital, né? E aí, esse é o link onde o médico ou o paciente faria acesso. E aí, pessoal, antes de começar aqui a mostrar para vocês a plataforma, é importante dizer o seguinte: o que eu tenho percebido de muitas singulares. A Singular, ela tem o interesse de que uma pessoa, e aí pode ser uma pessoa da Unimed, por exemplo, vamos pensar na figura de uma secretária. É como se a Unimed tivesse uma figura semelhante à figura de uma secretária, que fosse fazer toda a operação dessa plataforma. Por exemplo, é essa pessoa quem vai cadastrar os médicos, é essa pessoa quem vai cadastrar os pacientes, é essa pessoa quem vai fazer os agendamentos, porque é necessário, claro, vocês sabem disso muito melhor do que eu, né? Ainda assim, o paciente precisa estar autorizado, precisa estar elegível. Então, o que eu tenho percebido das singulares é que a Singular ela vai designar uma pessoa para fazer toda essa operação, né? Então, eu vou mostrar para vocês primeiro como é a plataforma para o paciente e para o médico, e depois, uma vez que vocês conhecem essa plataforma para o paciente e para o médico, eu vou mostrar como que essa pessoa da sua Singular poderia fazer o gerenciamento dessa plataforma, tá bem? Então, vamos lá. Vou pegar aqui um usuário teste que eu tenho, e aí eu já vou começar mostrando a vocês como é fácil o gerenciamento dessa plataforma sob o ponto de vista do profissional, ou seja, do seu profissional aí não médico, tá? Então nós teríamos aqui um login e senha, clico em logar, essa é a plataforma do profissional não médico. Então, independente de quem for fazer essa gestão, se é a pessoa da sua Singular ou o próprio profissional,
os passos, os processos são os mesmos. Vocês vão perceber que ele é super simples, né? Então, acho que assim, aqui a gente tem a agenda do profissional, né? Não, que na verdade eu me loguei como paciente. Deixa eu voltar aqui, pegar o login do profissional. Então, aqui o profissional, ele tem, de forma bastante visual, ele já consegue ver se o perfil dele está completo ou não, né? E aí, basicamente, o profissional, ele precisa preparar o seu perfil para que o paciente consiga encontrá-lo. E aí vocês vão perceber que tem muitas similaridades com aquilo que eu mostrei com vocês no Psicologia Viva. Então, como é construído o perfil do profissional? Primeira coisa, né, o profissional vai precisar inserir uma foto, então aqui, ó, ele vem configurar meus dados, ele vem configurar dados pessoais. Então, aqui, ele vai inserir a foto, né? A gente vai colocar aqui os dados desse profissional, e aí a gente pode fazer isso cadastrando um por um, ou a gente pode cadastrar um lote a partir de uma planilha, enfim. Mas, basicamente, a gente precisa preencher com a foto, e aí, aqui a gente está usando o exemplo da doutora Carol, né? Aqui ele vai inserir os dados, então ele vai preencher as áreas onde ele atua, tudo isso ele preenche aqui, tá? Uma vez que ele preenche esses dados, o perfil que vai aparecer para o usuário é basicamente esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês que ele vai clicar, deixa eu entrar de novo aqui, que eu acho que eu cliquei errado. Ele vai clicar ali em perfil público. E... Epa! Cliquei 2 vezes aqui. Um minutinho, pessoal, deixa eu fazer o login novamente aqui. Aí, agora sim. Então, uma vez que ele preenche esses dados, o perfil dele vai ser exibido dessa forma aqui ao paciente. Ó. Então, o que nós vamos pedir para esse profissional, né, ali na configuração do perfil? Para que ele insira a foto, o número do CRP, a biografia dele, né, se é médico, a área que ele atua, tudo isso. Então, quando ele preenche os dados que eu mostrei para vocês, dessa forma é que será exibido. Então, basicamente, aquele preenchimento é o preenchimento do perfil que estará visível ao paciente. Inclusive, o que eu quero mostrar para vocês agora, então, assim, ele preenche esses dados e aí como que ele disponibiliza a agenda, né? É super simples. Então, aqui, por exemplo, ele clica em configurar meus horários, e aí nós teremos essa agenda disponível aqui, tá? Vamos imaginar que eu quero disponibilizar uma agenda hoje às 4 da tarde. Eu seleciono aqui, e aí eu vou selecionar a hora de início, a hora fim, né? E clico em gravar. Pronto, essa agenda está visível. Então, se eu vier aqui, por exemplo, nesse perfil e atualizar ele, ó, a gente já vai ver a agenda de hoje às 4 da tarde visível. Bom, então, aqui, hoje, 4 da tarde, agenda visível aqui, tá? Então, simples assim. Se o profissional quiser replicar, então, por exemplo, esse dia ou essa agenda, para que ele não precise ficar fazendo isso todos os dias, todas as semanas, ele clica aqui em copiar a agenda, ele seleciona, né, por quantas semanas ele quer copiar aquela agenda e clica em copiar. Então, essa agenda que nós temos aqui será replicada na próxima semana, a gente não precisa fazer um a um, né? Então, dessa forma, o profissional vai preencher aqui em os dados dele, e aqui ele clica em configurar a agenda para que isso esteja visível ao paciente nesse formato aqui, tá? Então percebam que é bem simples. Aqui na agenda do profissional, ele teria aqui em histórico da consultas, por exemplo, um histórico de todas as consultas realizadas, né? Com todos os pacientes, nesse formato aqui que eu mostrei para vocês. Então aqui o profissional, ele pode reagendar a consulta, ele pode cancelar, ele pode preencher o prontuário. Se for necessário, por exemplo, a prescrição de receita, isso já está disponível na plataforma, já com todos os certificados de CT Brasil, tudo isso aqui. Claro, aqui eu estou falando para vocês de uma forma geral, né? Mas nós temos um tutorial onde a gente entra nesses detalhes, né? Então, seja a pessoa da sua singular ou seja o profissional, a gente tem um material que explica como ele vai fazer isso em detalhes. Apesar de ser super simples, né? A gente tem um material detalhado nesse sentido. Então pessoal, percebam que com poucos cliques o profissional vai conseguir configurar toda a agenda dele e já vai conseguir gerenciar toda a plataforma dele aqui, né? Agora eu vou mostrar para vocês o quão simples é também para o paciente. Deixa eu sair aqui e fazer o login para vocês como paciente. Vou pegar de novo aqui, a Carol, ela é exemplo de médico, de profissional e exemplo de paciente. Deixa eu pegar aqui.
Legal. Aqui, então, o paciente, se ele for responsável por agendar a consulta, né, ele vai clicar em localizar profissional. Aqui, mesma coisa, ele vai selecionar a especialidade desse profissional e ele clica em OK. Quando ele clica em OK, os profissionais serão exibidos. E aí, esses profissionais que nós temos aqui são profissionais, por exemplo, que são cadastrados ali da própria Medtest, né? Então, ele visualizaria isso aqui. E aí, o paciente, ele clica em ver perfil completo, ele consegue ver maiores informações ali desse profissional, tudo isso, né? Então, o perfil, ele estará construído e estará visível aqui. Então, mesma coisa, pessoal, aquilo que eu mostrei para vocês, ele clica em ver perfil completo, e aí, por exemplo, aqui, ó, ele seleciona o melhor dia e horário. Quando ele faz isso, a consulta estará agendada. Paciente e profissional vão receber SMS, WhatsApp, e-mail, com as confirmações, tudo o que for necessário estará disponível. Então, percebam que para o paciente é mais simples ainda do que para o profissional, né? Então, assim, com 2 cliques, 3 cliques, ele escolhe o profissional. No dia e horário da consulta, ó, esse botão estará destacado na cor verde. Ele clica nesse botão, ele é direcionado à sala que eu mostrei para vocês. Então, percebam que é bem simples nesse sentido, né? E aí, então eu mostrei para vocês aqui um pouquinho da plataforma para profissional não médico, para paciente. Agora eu quero mostrar para vocês como que a sua singular, se for essa a sua necessidade, como que ela pode gerenciar isso a partir de um acesso administrativo, né? Então aqui, por exemplo, ó, nós teríamos esse acesso. Aqui, a pessoa da sua singular, ela vai conseguir, por exemplo, visualizar os profissionais cadastrados. Deixa eu sair aqui. Deixa eu fazer novamente login aqui. Um minutinho. Deixa eu pegar aqui para fazer isso para vocês. Então, o que eu vou mostrar para vocês a partir de agora é como que esse profissional faz esse login, essa administração, a partir de um usuário administrativo, tá? Só um minutinho. Aqui. Ok. Login. É como se ele fosse, esse profissional, essa pessoa da sua singular, ela fosse fazer todo esse agendamento para tanto pro profissional quanto para o psicólogo. Deixa eu só confirmar aqui o nosso login para me fazer. Então, por exemplo, se você vai ter uma pessoa na sua singular que ela será responsável por disponibilizar a agenda do profissional. Você já tem um profissional, só que quem vai gerenciar essa agenda será essa pessoa da sua singular. Mesma coisa com o paciente, ela é quem vai cadastrar e é ela também quem vai agendar as consultas para o paciente e para o profissional, né? Então, a gente teria, nesse sentido, esse acesso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, cadê? Aqui. Legal, aqui. Tem aqui o nosso login. Vou usar também aqui o login, a gente tem o login teste da Vital, mas ele vai ser bastante útil para poder mostrar isso para vocês. Então, aqui, esse é o acesso administrativo, tá? E aí, aqui, por exemplo, ó, eu posso verificar os profissionais que estão cadastrados. Então, eu vou aqui, eu posso buscar pelo nome do profissional, posso buscar pelo e-mail, ou então eu clico em pesquisar, eu teria aqui uma lista, né, de profissionais cadastrados. Quando eu clico nesse profissional, por exemplo, a Adriana aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, profissional André, tá um exemplo, eu vou ter os dados dessa profissional aqui, tudo bem? Então, a mesma coisa com o paciente, ó. Então, vamos imaginar que eu já tenho o nome do paciente, o CPF. Se eu não tenho, eu clico em pesquisar, eu consigo verificar todos os pacientes que estão ali cadastrados, e quando eu clico no paciente em específico, eu tenho acesso aos dados daquele paciente. Agora, eu quero liberar a agenda de determinado profissional. Então, aqui, ó, percebam que eu estou fazendo todo esse gerenciamento a partir de um local único. Então, se a sua singular entende que esse é o modelo ideal, a pessoa da sua singular que vai fazer esse gerenciamento, ela não precisa fazer login como médico, como psicólogo, não. Ela faz tudo a partir daqui, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso escolher um profissional. Então, por exemplo, eu posso aqui, ó, escolher um profissional, eu clico aqui em pesquisar, não vou buscar por nome, eu escolho um profissional, por exemplo, aqui, esse profissional, escolho ele, ó, já foi selecionado aqui, né? E aí, eu vou
selecionar, aqui no caso, o tipo de agenda que eu quero liberar para esse profissional, né? Então, eu consigo fazer isso a partir desse sistema. Aqui, ó, liberar agenda, cadê aqui? Liberar agenda. Então, aqui, ó, eu posso liberar mais de um horário. Deixa eu escolher um médico aqui para a gente poder fazer isso. Aqui, ok. Então, aqui, ó, eu posso escolher mais de um horário para fazer isso. E aí, aqui, eu vou selecionar os horários que eu quero a consulta online, eu quero que essa agenda esteja liberada, e aí eu já posso também selecionar o nome do paciente, então eu consigo fazer isso tudo a partir daqui, tá? Então, eu seleciono o médico e verifico se eu quero agendar mais de um horário por dia, pronto, a gente consegue fazer isso. A mesma coisa aqui, ó, em agendar consulta. Aí, pessoal, de novo, estou trazendo aqui uma visão geral, né? A gente tem um tutorial que vai mostrar para vocês isso no detalhe, tá? Mas a intenção aqui é mostrar que isso é possível, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, se eu quero agendar uma consulta com o paciente Ednei e o profissional X, então eu vou selecionar aqui o paciente, ó. Vou selecionar o paciente, deixa eu pegar um exemplo qualquer aqui, pegar esse paciente de exemplo. Aqui eu vou escolher a data da consulta com o profissional, então eu escolho o profissional aqui, ó. Então, por exemplo, agendei aqui o paciente X com o profissional Y. Quando eu clico aqui em gravar, pronto, essa consulta foi agendada. O paciente e o profissional vão receber SMS ou WhatsApp e vão receber também e-mail de confirmação do agendamento, de lembrete, 24 horas antes, 1 hora antes eles recebem esse lembrete também. Então percebam o quão simples é fazer isso, né? Então eu cadastro o paciente, eu cadastro o profissional, eu cadastro a agenda do profissional e eu libero a agenda do paciente, tudo aqui, tá? Então se a sua Unimed entende que essa é a melhor opção, isso é bastante simples de ser feito. Outra coisa, eu posso cadastrar esse paciente, por exemplo, 1 a 1, né? Então eu venho aqui, ó, novo paciente, cadastro, clico em, faço a inserção dos dados aqui, clico em gravar, ou então eu posso fazer isso a partir de uma planilha Excel, né? Então eu clico aqui nessa opção importar, faço aqui o download do layout, ó, por exemplo, layout de inclusão. Clico aqui, será aberto esse planilha Excel para você. Você vai inserir os dados aqui de acordo com o cabeçalho, seu nome, e-mail, tudo isso. Quando você tiver os dados completos, você volta aqui no sistema e você vai selecionar um arquivo aqui, ó, na sua máquina, você vai selecionar essa planilha Excel e vai inserir esses pacientes, vai cadastrar esses pacientes ou esses médicos, ao invés de um por lote. Então, por exemplo, se você tem 10 pacientes para cadastrar, não precisa cadastrar um por um. Você preenche essa planilha e já cadastra todo de uma vez. Mesma coisa com o profissional, tá? Então, pessoal, aqui é o sistema administrativo que eu mostrei para vocês. E assim eu encerro aquilo que eu queria trazer para vocês. Eu acho que ficará mais rico agora se a gente já fazer essas trocas aqui, a gente responder para vocês as eventuais perguntas e respostas, né? Então, mostrei para vocês um pouquinho de Psicologia Viva, do que é, de como esse acesso está sendo feito, já trouxe aqui algumas melhorias que a gente já implementou, então tudo isso sendo feito direto na plataforma, as melhorias que estão por vir, que a gente tem um sistema automatizado para diminuir o tempo de resposta ao beneficiário, tá? E a mesma coisa aqui também com relação a profissionais não médicos. Eu mostrei ali o que é a plataforma para o profissional de saúde, para o paciente, e como a sua singular, se assim for o seu interesse, consegue gerenciar toda essa plataforma para paciente e para médico, para os profissionais não médicos, desculpa, com alguns cliques, né? E aí, claro, o que eu trouxe aqui foi um overview para que você conheça as possibilidades, mas a gente tem tutoriais que mostram tudo isso no detalhe, tá bom? Então, pessoal, era isso, tá? Ednei, a gente teve 2 perguntinhas aqui, antes da legal. gente encerrar. Me perguntaram se no formato padrão a gente consegue utilizar psicólogos tanto da rede de vocês, quanto a se a Unimed já tem psicólogo, ela pode usar os psicólogos dela? Essa foi uma pergunta. E quais são os relatórios que ela consegue avaliar o uso da plataforma, quem são os beneficiários, os temas que estão sendo mais procurados? Foram essas 2 perguntas. Se você puder abrir um pouquinho a questão dos relatórios, seria bem bacana. Legal. Sobre a questão dos profissionais da sua plataforma, né? Por exemplo, aí dos profissionais de psicologia. Sim, você pode. Você pode cadastrar esses profissionais na plataforma e aí você tem 2 opções. Você pode ter essa plataforma com a sua marca, com a identidade visual da Unimed ali e com seus profissionais apenas, né? Ou você pode ter também a plataforma com os seus profissionais e também os meus profissionais.
E você pode também usar isso a partir desse ambiente vital, né? Então, basicamente, o que você vai precisar escolher é: eu quero com a minha marca ou eu quero com a marca da Vital? Se você quiser com a sua marca, estará lá a logo da sua Unimed, a cor predominante ali no sistema será a cor verde, né, do sistema Unimed, tudo isso. E com os seus profissionais. Se você, por exemplo, entender que não é necessária a sua marca na plataforma, você pode escolher o sistema Vital, por exemplo, e aí os seus profissionais estarão disponíveis lá. Mas todo esse sistema que eu mostrei de gerenciamento da plataforma, de agendamento da consulta por meio do singular, de cadastro, tudo isso é igual. Tá? Então, é basicamente uma definição que você precisa fazer. É quase que uma definição estética, tá? Você quer a sua marca ou você prefere, por exemplo, usar a marca da Vital? Mas o seu profissional pode estar assim, disponível na plataforma, tá bom? Sobre os relatórios, eu acho que assim, melhor do que eu falar, e aí seguindo até a sugestão da Carol, é mostrar para vocês, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho das informações que a gente carrega no relatório. Vou voltar a compartilhar minha tela com vocês. E aí, prometo ser Até para a breve. gente seguir LGPD, se puder mostrar só aquela questão dos dashboards, que aí não tem os dados sensíveis de ninguém, né? Claro. Então, aqui, pessoal, é o seguinte: esse é um acesso que vocês teriam aos relatórios, tá? Aqui, você vai ter acesso às informações anonimadas, basicamente, né? E aí é o que eu vou mostrar para vocês. Aqui, em menu inicial, ó, você clica em Dashboard, relatórios, e aí, por um filtro de data, vou colocar aqui o mês de junho, ó, do dia 1/6 a 30/6. Eu clico em pesquisar, e aí eu vou ter as informações referentes àquele período. Então, eu vou ter aqui as informações de consultas realizadas e agendadas nesse período, né? Aqui eu vou ter informação de consultas agendadas e realizadas no mesmo dia, ou aquelas que foram agendadas para serem realizadas em períodos superiores a 24 horas. Então, por exemplo, aqui nesse caso, deixa eu ver aqui, 1.200 consultas agendadas, 1.200 consultas realizadas, 6% foram agendadas e realizadas no mesmo dia, tá? Aqui, por exemplo, a distribuição por faixa etária, a distribuição por sexo, a distribuição das consultas por dia da semana. Aqui, o maior volume esteve na terça-feira, nesse período que eu pesquisei. Se eu clico na terça-feira, eu vou ter acesso à distribuição das consultas por hora, especificamente na terça-feira, tá? E aqui eu tenho a distribuição das consultas por hora, só que de forma geral. Aqui eu tenho acesso à evolução dos cadastros da plataforma, né? A avaliação dos pacientes, porque isso aqui é bem legal. A sua Unimed vai conseguir acompanhar a satisfação do usuário com relação à plataforma e o atendimento online. Sempre no final da consulta, a gente convida o usuário a responder a uma pesquisa, né? Então, a gente pergunta: qual é a sua avaliação do psicólogo, qual é a sua avaliação da plataforma? E ele vai classificar esse atendimento, essa experiência, com notas de 1 a 5, né? Onde 1 é ruim e 5 é excelente. Então, a sua Unimed vai conseguir acompanhar isso online. A gente tem também aqui, ó, dos temas mais procurados. Então, por exemplo, eu não vou dizer o seguinte: a Carol clicou em ansiedade. Não é isso que a gente faz. O que a gente faz é 27% dos pacientes buscaram pelo tema ansiedade, 5% estresse, 7% depressão e assim sucessivamente. Então, aqui é a percepção do paciente sobre o motivo pelo qual ele tinha necessidade de se consultar com um psicólogo, né? Como a gente sabe que nem sempre a percepção do paciente é a correta, a gente faz um double check dessa informação, perguntando ao psicólogo: psicólogo, qual é o tema sobre o qual as consultas estão transcorrendo, né? E aí, de novo, ele vai trazer em números percentuais, né, essa informação. Então, 31% é ansiedade, 10% é depressão e assim sucessivamente. Então, isso vai possibilitar a sua Unimed ter todo um relatório que vai trazer essa visão, né, da saúde emocional e mental dos seus beneficiários. Então, esse relatório, ele é online e estará disponível para todos vocês, para todas as singulares, tá bom? Nesse acesso aqui. E a gente tem um acesso mais detalhado, que vai possibilitar, por exemplo, a sua singular verificar, claro, né, até para fazer a cobrança do beneficiário. Então, tudo isso você tem um relatório mais detalhado ali, mas aí é algo, claro, já específico de cada singular. E aí você vai ter isso nesse campo aqui, ó, em relatório de consultas realizadas.
você também vai inserir um filtro por data, um filtro de data, né? E aí você terá ali acesso aos beneficiários que realizaram a consulta. Sempre importante reforçar, o que foi tratado entre o paciente e o psicólogo, ninguém tem acesso, tá? Se a sua singular, por algum motivo, precisar desse tipo de informação, o psicólogo ele pode preencher um formulário de atendimento, mas também ele vai preencher esse formulário, que internamente nós chamamos de informe de atendimento, né? Ele vai preencher isso basicamente descrevendo se o paciente compareceu às sessões, como está sendo a evolução. Ele não vai entrar no detalhe ali por questões óbvias, éticas, né? Éticas de sigilo e tudo isso que envolve a consulta psicológica, tá bem? Mas aqui nesse relatório você consegue ter ali a relação nominal das pessoas que realizaram a consulta no período que você está pesquisando. Então, se a consulta, você vai ter o nome da pessoa que realizou a consulta, o nome do psicólogo, você vai ter também a data e hora que a consulta foi realizada e a confirmação do nosso sistema se aquela consulta foi realizada ou não, se ambas as partes estavam presentes e se o psicólogo confirmou, né, que aquela consulta aconteceu. Tá? Então, esse relatório estará disponível para vocês. Legal. Mais alguma pergunta, Carol? Deixa eu ver, acho que não. Acho que podemos encerrar. Perfeito. Então, sim, pessoal, obrigado, né, mais uma vez. A gente sempre vai estar disponível. Se vocês não estiverem, se eu não estiver em contato com vocês, estará o Cledson, o Léo, né, que são as pessoas que compõem esse time que fazem interação com as operadoras. E fica aqui também a mensagem que a gente vai estar sempre procurando melhorar todos esses processos. Então, convido vocês a oferecer esse benefício para os seus beneficiários, tá? O feedback que a gente tem de todas as operadoras com quem nós trabalhamos é que o beneficiário, ele recebe isso como benefício mesmo, tá? Então, aproveite toda essa mobilização que a gente tem, né, de orientação para isolamento social e ofereça essa possibilidade ao seu beneficiário, tá bom? Carol e Lucas, muito obrigado. Obrigada, Ednei. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu.